Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje cumpriremos uma tarefa muito ingrata. Iremos ler os comentários do último vídeo aqui do canal, o mito sobre a miscigenação, o obrigado miscigenação. Pois bem, teve um engajamento relativo naquele vídeo e muitos comentários, vamos dizer assim, pouco delicados, com certos argumentos que merecem uma resposta. Muitos dos comentários eu respondi no próprio vídeo. Muitas das pessoas que comentaram não assistiram o vídeo ou pelo menos não assistiram ele completo. Eu vou tentar evitar me repetir aqui. Então, coisas que eu falei naquele primeiro vídeo eu vou tentar não repetir. Mas vamos ver as críticas aqui. Só deixando claro, eu vou deixar, assim, eu vou ignorar as críticas mais toscas, tipo puro copy. Bom, não tenho o que responder aqui, né? Se o cara literalmente ignorou as fontes que eu apresentei, não tem nada que eu possa fazer para mudar a opinião desse sujeito. Ele só quer se fechar no delírio dele. Então, tudo que for muito desonesto ou simples ataques, eu vou só ignorar. Não vou ficar aqui me debulhando, respondendo, não sei o que. Não vou fazer isso, tá bom? Então, eu vou tentar, inclusive, de alguns comentários agressivos, mas que tem alguma estrutura de argumento, eu vou responder. Só lembrando vocês que amanhã, terça-feira, às 19h30, teremos o segundo encontro do Clube do Livro. Estamos lendo o livro O Problema Nacional Brasileiro, do Alberto Torres. Então estaremos comentando o segundo capítulo. Se você quiser participar desses nossos encontros, basta se tornar membro do canal e na aba comunidade tem o link para o grupo do Telegram. Então lá a gente organiza o dia da leitura, eu mando o link do Meet, que é a chamada onde a gente se reúne para debater, para conversar. E, bom, todos os detalhes estão lá no grupo do Telegram. Se você tem interesse de tanto ajudar aqui o canal como participar do Clube do Livro, fica aí a dica, amanhã já teremos. Se você quiser acompanhar, mas não participar, eu faço uma live exclusiva para membros transmitindo essa chamada do Meet. Então, você pode também apenas assistir, tá bom? Lembrando que se você quiser ajudar aqui o canal, temos a chave Pix na descrição do vídeo também. Mas, lógico, eu conto com a ajuda de vocês, deixando um gostei aí, compartilhando o vídeo, fazendo aquele script de sempre, né? Pois bem, meio desonestos eu, comparando nações europeias que foram por décadas de comunismo e falando se a etnia fosse tudo, esse país ex-comunista seria mais rico que o Brasil. Olha, não me lembro, não me recordo de ter feito algo do gênero, mas fica implícito no seu comentário que você coloca como superior a organização social e o tipo de cultura do que a etnia. Ou seja, um povo, uma etnia, mesmo que supostamente superior, pode ser inferiorizada por fatores sociais e culturais? Que é isso que você está dizendo? No caso aqui, a cultura baixa que você se refere é o comunismo. Então, você concorda comigo que os fatores culturais podem degradar um povo? Então, aparentemente não temos discordâncias aqui. Beleza? A miscigenação criou pessoas sem identidade. Tem que ser esse índio... Já começa os xingamentos aqui. Para enaltecer essa merda que fez com que os filhos de casais de bases culturais distintas ficassem confusos e não se identificassem com nenhum dos pais, criando ou adotando degenerações culturais como o funk. Cara, eu não conheço nenhum livro de história que tenha me apontado o surgimento do funk no século XVI. Sendo bem sincero, eu nunca vi um registro de algum mameluco, filho de pai português e mãe indígena, que raspou a sobrancelhinha e ficou fazendo... Cara, não conheço. Você acredita que esse tipo de cultura baixa surge justamente em um contexto de marginalismo, onde as sociedades foram degradadas e não tiveram qualquer acompanhamento de um estado social, onde os lares eram desestabilizados, desestruturados? Ou seja, o fator cultura baixa é que age para degradar um povo e não a etnia dessa criança, desse sujeito. Novamente, fatores culturais e fatores sociais se impondo sobre o fator raça, sobre o fator etnia, sobre o fator hereditariedade. E é interessante que nós conseguimos, exatamente nessas mesmas métricas, traçar os casos opostos de grandes pessoas que eram mestiços, que eram negros, que eram indígenas, que conseguiram alcançar um nível de cultura e inteligência muito refinada
com base nas instâncias sociais que os ampararam. Arlindo Veiga dos Santos, através das escolas jesuítas a qual ele participou, foi um dos primeiros tradutores de São Tomás de Aquino para o Brasil. Nós temos o próprio caso do Machado de Assis, nós temos o Aleijadinho. Então, fator cultural, fator social, se sobrepondo ao fator étnico. Então, assim... E cabe aqui também, né? Filhos de casais de bases culturais distintas ficam confusos. Então, ficam confusos se a identidade do país se resumir à etnia, coisa que nunca foi o caso do Brasil ou de Portugal. Nós sempre estivemos unidos sob o signo da cruz. O que causa confusão, novamente, é um fator social. Sem o centro, que é Cristo, nós realmente perdemos a nossa identidade. Nós realmente ficamos desmoralizados. Ou seja, fator cultural e social se sobrepondo ao fator étnico. Marilu Ferro, o problema é a imigração, não miscigenação. Se queremos resgatar nossas raízes e também chegarmos a conseguirmos ser uma nação forte, porque um imigrante não tem como ter o mesmo apreço e querer lutar por nosso país como nós. Além de trazermos divisão e certos grupos ainda mais racismo, muitos que ficam aí, amam o Brasil, alô Brasil, mas não sabem nada sobre o país. Então isso para mim não é amor, sim inconveniência, porque aqui os brasileiros também, tratam melhor que os próprios brasileiros, gringo, tá, entendi. Eu não acho que a imigração seja um problema em si, desde que essa imigração seja com critérios. Com que fim esse sujeito deseja se estabelecer no Brasil? É buscando uma nova pátria? Então, abdique da anterior. Esta é a pátria que lhe acolheu, de diversas circunstâncias. Nós tivemos diversas imigrações de povos distintos que eram basicamente degredos, né? Ou seja, pessoas que não tinham mais espaço na sociedade buscavam uma nova vida aqui no Brasil. Caso dos italianos, dos alemães, dos sírio-libaneses, de muitas populações judaicas, japoneses, chineses, desde que estejam dispostos a abraçar a nova pátria e abdicar da prioridade da anterior que os rejeitou, eu não vejo problema. E essas pessoas foram profundamente ocorreu um processo de antropofagia ali, né? Essas pessoas tiveram a sua cultura abraçada pelo Brasil enquanto eram abrasileiradas pelos trejeitos, pelo jeito de andar, pelos ditados populares, pelo folclore, pela vida nos trópicos. Então tudo isso também, não querendo ser muito exaustivo, mas isso também foi muito trabalhado pelo Gilberto Freire. Ele comenta bastante da questão da culinária, da arquitetura, do jeito de andar, tudo isso lá no Mundo que o Português Criou. Vale a pena a leitura aí sobre esses pontos, onde ele até fala sobre a imigração teutônica italiana por lá. Bom, no mais, eu também colocaria os mesmos critérios se eu fosse o governante, se eu pudesse ter esse cargo de liderança, de se preocupar com o tipo de pessoa que vem para o Brasil, eu colocaria os mesmos critérios da colonização portuguesa. Qualquer um é bem-vindo no Brasil, desde que saiba rezar o Pai Nosso, um Ave Maria e veja o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Deus, como seu Messias. Ser católico, ponto. Porque, de fato, um elemento que pode agir para a desestruturação da sociedade brasileira é a perda do seu centro, do seu eixo, que propiciou essa miscigenação positiva para o Brasil. Positiva no sentido que não criou atritos ou inferioridades. Cadê? Hussein Abbas, a raça humana falhou, eu só quero reset, não é bom se misturar, que no Brasil é ruim, país de merda. Ok. Novamente, o país é ruim porque se misturou ou porque as nossas instâncias sociais e culturais, graças ao modelo de produção que nós fomos inseridos, ou seja, o latifúndio, a monocultura, o patriarcalismo que recaiu no patrimonialismo, essas características estruturais que criaram as condições que impedem o desenvolvimento. Novamente, se você analisa o problema de organização e institucional, você já consegue resolver os problemas que supostamente são inerentes à raça. Isso é só um reducionismo para criar uma espécie de fatalismo, um determinismo sobre o futuro do Brasil. E olha, isso aí já é bem velho, tá, gente? A gente está lendo Alberto Torres agora, ele em 1914 já estava desmontando, debulhando esse tipo de falácia.
queria ser branco, mas por causa da miscigenação eu sou pardo. Tá bom. Olha, talvez você não existiria, não é, senhor Caio Araújo? Mas tudo bem, você tem algum sentimento de inferioridade, que é uma coisa pessoal, né? Ó, o Zaroni aqui. Os caras parecem que não veem o vídeo, tudo bonitinho explicado, e o cara comenta, Hurdur, mas por que o Brasil tem gente feia? Então, é uma das coisas mais dolorosas de ter que ver a aba de comentários aqui. Tá? Pássaros azuis voam como pássaros azuis. Ok, Inácio Muhammad Ali, você pegou literalmente um exemplo de um sujeito que vive num país estratificado, então esse tipo de fala não é uma surpresa para ninguém, não é mesmo? Mateus, surreal como você se doem por brancos querendo ter filhos brancos. Só aqui mesmo para usarem ariano como xingamento ou ironia. Mas relaxa, um dia uma mulher branca dá moral para vocês. Blá, 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 blá. Olha, em nenhum momento no vídeo eu denegri nem os povos caucasianos, nem os negroides, nem os nativos, nem, sei lá, asiáticos, mongóis. Eu não falei nada sobre povo nenhum. O que eu critiquei no vídeo inteiro foi as narrativas meramente direcionadas para fins políticos que queriam se pintar, se esboçar quanto ciência. Isso eu bati de fato, onde todas as fontes mostram o quão charlatã é esse tipo de narrativa. Agora, se o sujeito quer ter filho, quer se relacionar com uma mulher branca, sendo ele branco também, sendo ele negro também, cara, isso são fatores da vida individual. Então, eu não... Tem essa grande falácia, né? E tem até um corte antigo aqui do canal de uma discussão muito parecida, onde eu tava zoando uns sujeitos aí de Telegram muito suspeito com só os negros, e eu zoei falando que levaria um caminhão de alagoanos para Santa Catarina. Mas, logicamente, isso aí é uma hipérbole, né? Isso aí foi uma piada. Como a pessoa vai levar a sua vida pessoal, se vai se miscigenar ou não vai, isso aí é decisão da pessoa, sabe? Eu não acho que a miscigenação seja uma obrigação também. Só não pode, com base na suposta liberdade de escolher com quem você vai se relacionar, começar a espalhar mentira. Isso aí não dá. Se você quiser guardar isso pra você, tudo bem. Agora, quiser pintar opiniões particulares como um fato da realidade, aí não tem como, né? Aí são só preferências pessoais querendo se impor. O cara comentou 2 vezes. É muito engraçado vocês falando dos nacionalistas antigos que querem criar uma raça branca via miscigenação, mas todos os nacionalistas antigos eram brancos que se casaram com brancas. Novamente, por mim é indiferente com quem as pessoas vão se relacionar, com quem elas vão casar. E, vamos lá, os nacionalistas antigos não tinham interesse de embranquecimento. Só que a miscigenação, muito antes dos projetos eugenistas do século XIX e XX, ela já ocorria de maneira orgânica. Os nacionalistas sempre tiveram por base a defesa da miscigenação como esse fator de coesão social, a qual é tão singular do Brasil dentro das suas instituições sociais formadas ao longo da colonização brasileira. Agora, a miscigenação visando embranquecer a população, tendo por base a ciência eugenista, que já era totalmente desmoralizada no resto do globo, por cientistas sérios, como a gente pode encontrar no livro do Alberto Torres, a qual ele já prova no começo do século XX que esse tipo de pseudociência já era tosca, mesmo no começo do século XX. Esse projeto de embranquecimento via miscigenação não tem nada a ver com o que historicamente foi no Brasil colonial a instância da miscigenação como forma de povoamento do território e na formação de uma cultura brasileira aproveitando traços das etnias fundantes do país. Não tem nada a ver. Tá, o cara aqui tá falando que valia uma parte 2. Ok, tô fazendo a parte 2 aqui agora, mas comentou demais. Vou pular pro próximo. Você é burro. A base do argumento foi hegemonia étnica, não é limitado ao argumento genético. O problema principal da miscigenação é a degradação das bases culturais da nação, misturando culturas boas com ruins. A etnia ruim absorve e contamina a boa. Cara, ignorando o fato da organização, o argumento tá todo bagunçado. A questão é a superioridade cultural ou a superioridade étnica? Porque em dado ponto do seu argumento, você fala que o problema principal da miscigenação é a degradação das bases culturais, ou seja,
não étnicas. E depois você termina com o comentário dizendo: a etnia ruim absorve e contamina a boa. Olha, a parte do delírio de raça aqui não me cabe comentar, até porque para fins genéticos, os eugenistas, eles acreditavam no oposto, né? Que era possível embranquecer o povo no cruzamento de um sujeito negroide com um caucasoide. A tendência é uma tonalidade cada vez mais branca e principalmente com uma engenharia social, você consegue fazer esses sucessivos cruzamentos. A esquerda bate muito nisso, né? O embranquecimento, não sei o que, a miscigenação é embranquecimento. Pode vir a ser usada para tal, mas isso com um projeto de engenharia social, né? Que não é o que eu estou defendendo aqui. Agora, sobre as culturas dependem de ordenamento. Se o seu Estado, se a sua sociedade é anárquica, o Estado é fraco, não há uma forte mentalidade religiosa, um forte sentimento solidarista, fica muito propenso à baixa cultura, seja o elemento branco ou negro. Isso aí você pode andar aí, se você é de uma grande metrópole ou média, pode andar no seu centro aí, você vai ver neguinho com o neguinho aqui não falando sobre a etnia da pessoa, tá? Falando sobre o sujeito, o caboclo. Você vai ver muita gente branca com óculos de lente laranja, com sobrancelhinha riscada, com risquinho no cabelo. Assim, traços de baixa cultura você vai encontrar em todas as etnias, justamente porque o ambiente cultural é baixo. E aí, independente da etnia, isso vai se proliferar. Se a maior parte da população sem assistência social, sem acesso à cultura, é majoritariamente negra ou parda, evidentemente, entre esses elementos de baixa cultura, que tiveram a sua educação sonegada, apresentarão essas características culturais mais baixas. O mesmo pode ser dito sobre a questão nutricional, da qual eu falei muito no vídeo. Se grande parte da população que sofre com a falta de acesso a alimentos de qualidade, acesso a proteína animal, a vegetais e afins, é a população mais pobre, e a população mais pobre tem um recorte étnico, é natural que aconteçam degenerações alimentares nessas populações mestiças e negras. Isso é natural por um fator social e não um fator genético, um fator hereditário, um fator étnico, né? Então, uma vez que você tem uma educação solidarista que civilize, que ordene a sociedade, grande parte desses problemas de cultura são resolucionados. E o seu argumento está refutado aí mesmo, o problema é de cultura e não de etnia. Você vai ter que provar por A mais B que o mestiço, o negro, o caboclo, estes têm inatamente uma cultura baixa. E aí eu quero ver como você vai provar isso. Porque justamente quando você submete essas mesmas etnias a uma cultura, uma organização social, uma organização institucional positiva, eles se tornam aqueles exemplos que eu citei atrás. Um Machado de Assis, um Aleijadinho, um Carlos Gomes. Então assim, fica difícil você sustentar esse argumento. Principalmente porque também tem os poor white trashes, né? As raças brancas degradadas, degeneradas, que submetidas a cenários específicos, também apresentam as mesmas características de desnutrição, de baixa cultura. Então, fica evidente que, nesse caso, as características sociais e culturais se impõem. Isso porque a gente nem chegou ainda na discussão sobre os caracteres adquiridos ao longo da vida que são passados geracionalmente. Ou seja, as características somáticas, ou seja, o que se observou lá no final do século XIX é que o fator determinante de uma etnia ao se estabelecer em um ambiente geográfico durante a sua adaptação, os fatores somáticos são mais importantes, ou seja, os hábitos adquiridos eles conseguem ser transmitidos geneticamente, independente da etnia. E isso pode ser um valor de degradação ou valorização de um determinado povo. Ou seja, os hábitos que um determinado povo tem sistematicamente ao longo do tempo em uma determinada região geográfica são passados geneticamente, do mesmo jeito que podem ser desaprendidos. E é justamente essas características
hábitos alimentares, hábitos de higiene, hábitos de organização social. Isso pode melhorar ou piorar um povo estruturalmente. E é isso que explica também certas variações do QI médio da população, para quem é o hiperfoco em tabela de QI, essa flutuação do QI em certas sociedades. E não unicamente a transmissão hereditária do QI. Agora eu sei que a galera determinista vai remoer, vai comentar, pronto, agora está falando que o QI não é só genético. Não. Há mais de 100 anos atrás, os fatores somáticos se impuseram sobre essa conta. Pela repercussão de comentários contra o seu argumento, Thiaguinho, acho que poderiam caber uma parte 2. Ok, está aqui, não vou nem continuar aqui. E vou ser sincero, toda miscigenação, no fundo, não adere 100% a essa ideia, visto que ninguém quer se miscigenar com uma pretinha, uma indiana, etc. O discurso é hipócrita. Vou explanar aqui. Quem assistiu Historinhas do Minecraft sabem, na bolha temos um grande amante de pardinhas, sendo um descendente de teutônicos. Menino gático. Quem lembra aí das aberturas do Historinhas do Minecraft? Menino gático é um homem dado à miscigenação. E assim, o que cada um faz com a sua vida particular é de cada um. O que eu estou dizendo é que a miscigenação em si não é um ideal que deve ser imposto a todo mundo, que deve ser praticado por todo mundo. O único ponto é que ela não é um valor determinista sobre o futuro do sujeito ou da sociedade. Essa foi a discussão levantada. Agora, com quem você vai querer se relacionar, meu amigo, aí o problema é seu, entendeu? A miscigenação deve ser somente entre brasileiros de várias etnias e planejada. Não acho. Não acho que a miscigenação é uma característica unicamente brasileira, mas é evidente que, de forma estrutural, o Brasil é o principal país que se desponta com uma história de uma miscigenação de sucesso e não acho que isso deva ser planejado. Isso aí é um fator pessoal. E o que eu acho que a gente deve combater é justamente certas verdades a priorísticas que jogam sobre essa questão. Os deuses apoiam a miscigenação, então tá certo. Chegou os pagãozinhos aqui, sai fora. Apoia a miscigenação, começando com o Rockefeller e etc. Cara, teve vários comentários nesse sentido aqui que eu não sei se a gente vai conseguir chegar, porque senão esse vídeo fica muito longo, né? Mas muita gente falou assim, você defende a miscigenação, mas é o discurso mainstream, o George Soros apoia, não sei o quê. Como se eu estivesse fazendo coro a multiculturas, essas teses bastante pós-modernas do progressismo norte-atlântico. Olha, até onde me consta, o George Soros não estava financiando o primeiro degredado português que aqui chegou e laçou uma indígena. Até onde eu sei, o Rockefeller não estava ali com o João Ramalho obrigando ele a casar com a filha do Tibiriçá. Há uma diferença muito clara do intuito e as circunstâncias históricas onde a miscigenação se fixou no Brasil e a engenharia social que está sendo imposta ao hemisfério norte. Eu não tenho qualquer razão para fazer coro a essas organizações internacionais que estimulam esse tipo de pauta lá. Lá, esse discurso da multicultura vem justamente para desestabilizar estados que tinham um orgulho étnico, que viam na composição do seu estado a questão étnica. Caso exemplar é o alemão, que se firmou na sua unificação quanto uma unidade étnica. Então ali, atacar a etnia daquele povo tem um sentido social e político completamente diferente do Brasil. Então não dá para extrapolar os cenários dessa forma. Então vamos ser congruentes e respeitar os limites das análises. Um caso é um caso, outro caso é outro caso. O caso do Brasil, ele nunca se firmou quanto um etno-estado. Ele sempre se personificou quanto uma nação culturalmente unificada. E aí tem dois grandes símbolos, né? O catolicismo e a unidade em torno da coroa, no sentido da coroa representar a união nacional. Então, os fatores culturais aqui pesaram mais do que a unidade étnica, que nunca existiu, né? Cadê aqui? Sou mestiço, mas tratar isso como uma religião eu não faço. A única coisa boa da miscigenação é a variedade genética, mas gera danos significativos como sacrifício da estética. Mano, os caras tão muito tarados, né, cara? Aqui, eu não me importo muito com esse argumento, pra ser sincero, porque
vamos lá, um dos povos que não é uma raça pura, né? Uma mistura de celtas, romanos, saxônicos, enfim. Passou por um processo de miscigenação, mas com etnias próximas, vamos colocar assim, tá dentro do tronco caucasiano. Os ingleses. Isso não salvou a estética deles. O inglês médio é horroroso. Então, é relativo. Mesmo o português não é um povo muito bonito. O espanhol não é um povo muito bonito. Se você pegar mesmo, por exemplo, um pomerano, uma galera anglo-saxã, aquelas mulheres parrudas assim, o que eu vejo muito no Brasil é que a gente fica tentando comparar o Clayton da esquina com a foto do Google, o footage de um europeu médio. Aí fica difícil. Se você for pegar o norte-americano médio, você vai ver que ele é tosco também. Agora, isso seria proporcional a, por exemplo, o gringo que fala que as mulheres brasileiras são muito bonitas porque sempre vê as atrizes globais, vê as modelos brasileiras, tipo assim, não é equiparável. Aí a gente teria que traçar um recorte mais específico da população brasileira, do grosso da população, da porcentagem que a gente considera feio e bonito e colocar em estatística com essas mesmas porcentagens de outras nações. E aí vem a questão, qual vai ser o critério colocado para a gente definir a beleza? Vai ser o traço caucasiano por si? É uma discussão difícil. Sacrificando a estética, você mata a autoestima, gerando síndrome do viralatismo. Acho que os fatores aqui são culturais. É algo planejado e construído, tá bom? Coloque o brasileiro pardilheiro diante de um negro retinto ou europeu, ele vai se inferiorizar. Aqui, para mim, o fator cultural pesa bastante, porque eu vejo o brasileiro médio sendo um tanto quanto racista, inferiorizando o negro retindo, e sendo racista consigo mesmo e se inferiorizando perante o europeu. Ou seja, a gente tem um fator cultural muito pesado aqui. Então é relativo isso aí que você colocou. Disparidade de beleza entre gêneros, pois para a natureza, blá blá blá. Tá, aqui ele vai colocar que as mulheres provavelmente são muito mais bonitas do que nós, né? Tá, vai... Cara, sinceramente, discussão sobre beleza, foda-se. Não é um ponto que eu considero importante. Ah, mas você não considera e não vai discutir? Sim, eu não considero importante, então eu quero que se foda. É isso. Não importa, terei o meu harém global. Irei infectar todas as etnias, a minha imagem e dominar o mundo. Tá bom, mestre. Tá bom. Racismo é uma desgraça, Brasil diferente da Austrália. Esse argumento também volta algumas vezes, a questão australiana, como se a colonização inglesa tivesse feito os australianos terem prosperado. O grande ponto da Austrália é que, independente da segregação étnica, o fator principal do desenvolvimento italiano foi o aproveitamento do território, a pequena propriedade e uma agroindústria auxiliar ao processo de desenvolvimento daquele país. Se o Brasil aplicasse esse mesmo tripé aqui, sendo capaz de organizar instituições sociais, capaz de conglomerar os grupos que compõem a sociedade, uma educação civilizadora e um projeto de longo prazo, aproveitando os recursos do território junto do apoio de uma indústria, a gente teria mais ou menos o mesmo resultado. Novamente, fatores econômicos, que no caso a monocultura, o latifúndio e o patrimonialismo quebraram as nossas pernas, criaram uma cultura baixa. Se a gente revertesse essas instâncias de organização social, cultural e econômica, nosso resultado não seria muito diferente. Aí você tenta reduzir todo esse contexto histórico a simplesmente a etnia, o que não faz sentido nenhum. Incrível como esse tipo de vídeo atrai pessoas esquizofrênicas. Só o sem amor paterno materno nos comentários. Então, eu cheguei à conclusão que há sim um problema clínico, talvez propiciado pela sucessiva campanha de ataque à nossa identidade nacional. Então, se a gente para pensar, há desde o século XVIII ataques e mais ataques ao africano, ao português como sub-raça do hemisfério norte e mesmo ao caboclo, né, aos indígenas e afins. Então deve haver um problema profundo de autoestima. Talvez a gente tivesse que ter um projeto psicológico para tratar essa síndrome de inferioridade. Talvez só tratando isso seja capaz de ter os elementos de coesão e orgulho nacional para propiciar um levante de
desenvolvimento nacional, né? Talvez esse problema seja de fato clínico. Não parecem ser... As pessoas que vêm chorar aqui com um grande derrotismo não me parecem saudáveis mentalmente, não parecem estarem tendo condições para um debate racional, com base nos argumentos que vem apresentando. Então, né? Aqui, ó, tá vendo? Por que a Austrália, Nova Zelândia e Rodésia deram mesmo padrões alimentares semelhantes aos trópicos e quente? Os padrões alimentares não são nada parecidos. Se você pega a quantidade de proteínas diárias de um sujeito que vivia na Austrália, na Nova Zelândia e na Rodésia, é completamente diferente da do Brasil. Que mesmo tendo um clima quente tropical, quer dizer, não sei necessariamente se todos eles têm um clima objetivamente tropical. Mas enfim, o ponto é que o modelo latifundiário e monocultor para a exportação criou um déficit alimentar geracional. Se você pegar lá o Gilberto Freire, ele pega o primeiro capítulo inteiro só para falar sobre isso. Como nós tivemos uma desnutrição em massa em torno dos engenhos. Era muito raro ovos, vegetais, legumes, carne fresca. A gente se alimentava basicamente de carne seca quando tinha e farinhas. Isso causa uma desantropização, isso causa problemas na composição do homem gritantes. E aí tem o tipo mais baixo, o tipo subnutrido. Então, mesmo com condições climáticas e geográficas similares, o modelo de aproveitamento do território criou problemas estruturais. E quando a gente vai para a era moderna, a gente tem uma gritante diferença do Brasil ainda preso na agroexportação, na monocultura, enquanto estes países vão construindo novas instituições sociais, novas legislações grupais solidaristas, educação agregadora, e a partir disso eles conseguem ter tanto um salto industrial, aumentando as suas condições materiais para a constituição do homem, como também esse resultado foi fator de uma sociedade baseada na pequena propriedade, num contexto de solidarismo, conseguindo intercalar os setores da sociedade em comunicação, coisa que não aconteceu aqui no Brasil graças ao latifúndio, a grande propriedade. Países onde a população é multirracial e cultural têm a tendência de ter problemas nacionais. Isso acontece no Brasil, isso está acontecendo na Europa e na América do Norte. Isso aqui é engraçado, porque nós temos problemas culturais muito menores do que a Europa, por exemplo. Você pega a Europa, cada punhadinho de terra tem um idioma próprio, uma cultura própria, um folclore quase que único, enquanto aqui no Brasil a gente tem um mesmo idioma sendo falado de norte a sul, leste a oeste. A gente tem os pratos típicos quase sempre compartilhados, trocando alguns elementos, folclore pulverizado em todo o território nacional. Quem diz que o Brasil é regionalista? Cara, nunca pegou qualquer livro sobre folclorismo brasileiro ou qualquer livro que fale sobre regionalismo mundo afora. Então, não. A gente não tem problemas de ordem cultural, no sentido de várias culturas diferentes no país. Nós temos um problema de o nível dessa cultura, que foi sendo degradado e rebaixado estruturalmente, e outro problema, que são problemas nacionais, de fato, de desenvolvimento, de problemas sociais, de assistência social, educacional, cívica, cultural. Isso sim. E aí a gente resolve isso com uma organização técnica do Estado, né? Para promover a melhora cívica e cultural desse povo. Miscigenação comprovadamente danifica o DNA, além de afetar até a estética. Tá ok. Fonte? Confia? Ok, Davi. Vamos confiar aqui no grande Davi Silva. Beleza? Todo o trabalho da antropologia brasileira e dos diversos cientistas, de fato, que foram refutando as pseudociências que haviam apenas sido construídas para justificar certos anseios colonialistas, vamos ignorar tudo isso e confiar no grande... como é que é? A gente pode colocar aqui um especialista em genética, né? Davi Silva. Sou branco e tenho orgulho disso. Eu nunca namoraria alguém com traços diferentes do meu. Minhas ex-namoradas eram todas brancas. Escolhi e será assim. Tá. Não há problema nisso. É uma escolha pessoal. Ponto. Não é como, senhor soberano, fosse uma obrigação a miscigenação. Só que isso não acarreta em nenhuma das inverdades a qual são propaladas, trazendo problemas de ordem política, social, econômica,
cultural, jogando tudo isso sobre a procedência do sujeito. Deixa eu ver só quanto tempo a gente tá aqui. 30 minutos, eu vou ler só mais alguma coisa. Vai e faça o que o Saquarema pede. Faça a miscigenação e tinha um filho com uma lataria do Ienhegas ou da maioria dos nordestinos. Engraçado que os nordestinos é um dos povos que, tipo assim, dependendo das regiões do Nordeste, né? Nas regiões litorâneas, onde tiveram casas grandes, o tipo mulato é muito preponderante. Mas se você for para o Ceará, para o sertão da Bahia, você vai encontrar uma população ainda muito preservada cabocla, onde teve pouca presença africana. Então, você percebe que mesmo o preconceito com nordestinos respeita um caráter cultural e não propriamente firme nas suas convicções genéticas. E assim, em nenhum momento eu instruí qualquer um a ter que se miscigenar. Só estou desmontando mentiras, né? Tá, aqui o Papa Alfa foi o Viva Cristo Rei, usou palavras pouco delicadas aqui, então não vou pronunciá-las. Cringe, não importa o quanto larpes de judeu, nunca poderá ser um cristão de verdade, pois nem pertence ao povo escolhido. Tá, a gente já chegou aqui no delírio pio, então assim, só vou ignorar, ok? A miscigenação destrói as características étnicas de um povo. Eu sou um pardo clarinho e não me vejo no meu próximo nem no branco, nem no negro, nem mesmo no pardo, já que a maioria dos pardos são mais escuros. Um povo precisa ter uma face, ele precisa ser homogênea e se ver no próximo como um dele. Cara, se você for literalmente um índio vivendo numa tribo, onde não tem uma transmissão cultural, onde tudo depende unicamente das tintas no seu corpo e uma dança igual, o fator étnico é muito importante. Agora, se você tem um mesmo credo, você pertence a uma mesma nação, com os mesmos símbolos, com os mesmos ídolos, com os mesmos símbolos. Se você pertence a uma nação que tem a mesma cultura, a mesma formação social, aí, né, você está num patamar civilizatório capaz de encontrar a sua identidade nessa cultura. Se todos os estados só fossem válidos se fossem etnoestados, então fecha as portas de, 90% dos estados do mundo. Porque dá para contar quase nos dedos quais são etnoestados e que conseguem preservar essa característica. Então, seu argumento é literalmente anedótico. Você deve ter algum problema de cultura, a sua comunidade deve ter problemas crônicos de educação, crônicos de cultura. As instituições se fazem inexistentes aí e o sentimento de vazio, de não pertencimento é gritante. E isso se explica por fatores sociais. Então, novamente, nego tem problema de autoestima, tem problemas sociais, tem problema da comunidade que o cerca e tenta reduzir tudo isso ao ventre que o colocou no mundo. Então, cara, é melhor buscar estudar e buscar algum tratamento clínico, psicológico, do que jogar todas as suas frustrações no que você é ontologicamente, da sua procedência, entendeu? Isso aí deve fazer mal para você mesmo se ver desse jeito. Apesar de eu achar o lusotropicalismo meme, português não ficava com o negro indígena porque gostava, mas sim pela falta de mulher branca. Aí você foi brutalmente refutado, porque o folclorismo brasileiro, ele tem pérolas. Isso se estende desde o século XVI até o século XX, de homem que, criado por amas de leites, ali criado em meio à criadagem, mesmo quando casado com mulher branca, precisava da fronha de uma negrinha para cheirar, para ter ânimo com a mulher dele, que não tinha qualquer apetite social com as suas esposas oficiais e tinham as escravas e amantes afins. Quantas mulheres negras, quantas mulheres mamelucas não foram tomadas como esposas oficiais por vontade dos senhores de engenho? Isso aí é personificado naquele célebre ditado popular que eu acho muito engraçado que o Gilberto Freire traz. Não é minha opinião, mas era um ditado popular do Brasil do século XVIII, ok? Que aí ele trazia muito clara o gosto por certo tipo de mulher. Ou seja, a mulher branca era para casar,
porque a sociedade impunha que ele assumisse uma mulher branca, mesmo que não fosse a regra, como eu acabei de citar. Mas os fatores pediam que você tivesse uma mulher branca. Então a branca é para casar. A mulata, a mestiça, a cabocla, essa é para fuder. E a preta é para trabalhar. Era o ditado do século XVIII. Não estou colocando aqui minha opinião. Só que é justamente nesses ditados populares, certas crenças, mandingas e coisas que eram muito populares no século XVIII, XVII, XVI, é que você consegue ver as preferências sexuais dos portugueses. O libido bastante afrodisíaco, a qual superavam todas as outras etnias para povoar isso aqui. E lógico, sempre tomando essas mulheres de outras etnias. Então, cara, esse de longe é o argumento mais refutado sistematicamente pelo folclorismo brasileiro, ok? Esse autismo de querer trazer essa pauta da alt-right americana e europeia para o pardil não dá para tancar. Inclusive, gostaria que os racialistas explicassem por que de nações como Chile e Costa Rica serem mais desenvolvidas que Ucrânia e Moldávia, já que, segundo os mesmos, o estoque racial é essencial para desenvolver uma nação. Então, se ele errou bastante no começo, ele acertou bastante no segundo. Como eu disse, os fatores culturais dos 4 países citados se impõem muito mais do que os estoques raciais respectivos de cada um desses países, né? Vamos lá. Eu vou pro último aqui, que eu acho que eu já abordei a maior parte dos temas que eu achava de interesse relevante. Senão a gente já tá o quê? Com 40 minutos de vídeo? Não vai ficar muito longo e aí não compensa para nós. Eu não conheço muito o assunto sobre biologia, sociologia e política/história, pretendo estudar mais ainda nesse ano. Então vou dar uma palpitada extrema, ok? Ele pelo menos admitiu. Vamos ter parcimônia com o Eric Sayadin. Eric Sayadin! Acho que uma ideologia ao extremo entre miscigenação e puritanismo é prejudicial. Obrigado. Mas sempre acredito que a miscigenação é mais ruim pelo Tá? É pior pelo fato de que certos povos são muito distantes e incompatíveis. Mas, para mim, superficialmente, como cultura e traços faciais só. E, aliás, até onde vi, é outro motivo que pagão quererem acabar com o cristianismo. Já que o cristianismo meio de unificar e tem um tema, um núcleo central, além das suas mensagens de igualdade do homem perante a Deus. Mesmo até onde eu ouvi, também admite que certas nações e povo têm sim poder e autoridade sobre outros povos. Mesmo sendo um brasileiro com sangue não puro, é muito balelas e mentiras que falam que todos os brasileiros são mestiços, pardos e ironicamente racistas. Na minha opinião, a miscigenação deveria ser feita de forma planejada, central e organizada. Para mim, um homem negro africano não poderia se misturar com uma índia ou povo com essa característica pelo fato da cultura ou traços não serem harmoniosos. Como também um louro não poderia casar com uma indiana e pretende realmente criar uma cara e identidade racial brasileiros, uma nova etnia com feições e traços belos de forma planejada e praticada, em vez de tentar na sorte para cair um bonito e sair 7 lá criaturas com um ideal em mente para esse povo, em vez de se ver apenas vira-latas ou gororoba. Então, aqui eu até posso concordar pessoalmente que não consigo imaginar como vai sair uma pessoa muito bela, por exemplo, de um japonês com uma negra retinta, assim, são traços bastante gritantes. Mas não nos cabe decidir sobre isso. Olha, eu, o rei do autoritarismo, digo que não nos cabe decidir com quem as pessoas vão se casar. Até porque, independente de qualquer ponto, aquela pessoa será com uma alma. E a única coisa que nos cabe é a luta por salvar as almas a Cristo. Ponto. Como as pessoas querem levar as suas linhagens, fator pessoal, nem num autoritarismo para obrigar uma miscigenação, nem um autorismo para obrigar uma pureza étnica, que por si só já é uma contradição em termos, né? Como a gente comentou no caso inglês, mesmo o caucasiano não é puro em nada. Então, assim, eu não acho que a gente deva ter essa centralidade e a gente pode ter discussões, sim, tipo, cultura, eu acho que não, porque o grande ethos brasileiro, a antropofagia,
é esvaziar as culturas desses estoques étnicos, ou seja, a gente pega e massifica, ao mesmo tempo que retira os estamentos mais imóveis dessas etnias. Então a gente consegue criar como se fosse uma bucha. A gente puxa toda a cultura e ao mesmo tempo desidrata, tirando essa rigidez que traria complicações sociais para o país. Então, eu não vejo muitos problemas de cultura. Eu vejo problemas de cultura anárquica, ou seja, onde falta uma cultura letrada, uma transmissão de geração para geração, tudo isso, nasce uma cultura baixa. E aí, cultura a gente pode, de fato, qualificar culturas altas, culturas baixas, de acordo com o grau dos elementos que são valorizados nessa cultura. Então, uma cultura extremamente hedonista, ela tende ao primitivismo, enquanto uma cultura mais elevada eleva a sua cultura a Deus, as artes, a ciência. Então, beleza. A gente consegue traçar essa diferença. Agora, o de beleza realmente me pega bastante. Porque quando a beleza sexual não é atomizada à preferência do indivíduo, a forma de a gente criar uma régua geral é muito perigoso. Que a gente vai estar partindo de pressupostos políticos. A cultura subordinada à política. Então, quem vai ditar as nossas preferências culturais sobre traços étnicos? Então, até derrubei minha garrafinha aqui. Isso aí a gente flerta com algo que é muito difícil de a gente encontrar de fato alguma verdade empírica nisso daí. Então eu prefiro não entrar nesse meio e a gente não traçar essa linha. Porque daí pra gente ir para um modelo quase de genética chinesa, que os caras não têm qualquer freio moral, ou seja, vamos fazer aqui, criar em laboratório com os traços que a gente quer que os nossos filhos tenham e afins, a gente vai para a eugenia. Essa é a verdade. Então é melhor só considerarmos o caráter humano do homem. Ou seja, o que nos interessa são as almas e essas almas devem ser levadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Porque senão as complicações são tremendas e, evidentemente, isso cai em heresias pesadas, em coisas blasfemas, e eu prefiro não ir para esse meio, tá bom? Gente, 50 minutos aqui já de leituras, eu vou parar por aqui. Sei que tem muito mais comentários, mas eu acho que os principais ataques que a gente recebeu, os principais argumentos, enfim, os principais delírios, tudo, eu acho que eu consegui sintetizar aqui, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.